Eu queria trazer como tema o tema a quem devemos ouvir, né, nesse tempo. Então, pensando assim numa visão de mundo, ou na cosmovisão, né, quem devemos ouvir hoje para que ajustar nossas vidas aos padrões de Deus? Essa é uma tese, né? A quem devemos ouvir é o tema, né? E como que nós podemos viver uma vida cristã autêntica dentro de uma cultura que propõe-se a negar a fé cristã e os alicerces da fé. E isso vai ficar cada vez mais intenso, né? Porque a ideia toda é transformar, é mudar os nossos pensamentos em relação à realidade. Como que nós encaramos a realidade, né? E as próprias escrituras são questionáveis também nesse momento nos horizontes, né, da academia e da mídia, né? Então, eu gostaria que nós abríssemos em Lucas 16, 16. Lucas 16. 16. 16. Bem, a lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Guarde bem esse tema, porque é um tema muito pouco ensinado nas igrejas. Nós aprendemos muito sobre o Evangelho da Salvação, né? Mas desde esse tempo, ou seja, ali, quando encerra-se o ciclo do Velho Testamento, com o último dos profetas, que é João Batista, é anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Mas isso não significa que a lei foi revogada, que os profetas foram revogados. Nós vamos aprender também com isso. Porque uma das áreas que se pretende calar é toda a tradição cristã, toda a tradição judaica também, que tem como base o Velho Testamento, né? Como se o Velho Testamento fosse alguma coisa que já não tem mais aplicação para nossas vidas. Mas tem digamos assim, tem uma continuidade no Novo Testamento. E essa continuidade se vai se dar através de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém? Jesus é o cumprimento de toda a profecia e de todo o ensino do Velho Testamento. Tudo aquilo que nós lemos no Velho Testamento aponta para uma pessoa, que é Jesus Cristo. Amém? Por isso que João Batista é reconhecido, né, como o maior entre os homens, nascido de mulher, porque ele chegou no cume da revelação profética. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus. Então, por isso que ele é maior, porque ele chegou no ponto final da história daqui do Velho Testamento e aponta para aquele que haveria de cumprir todas as promessas e toda a lei do Velho Testamento. Amém? Então, dentro dessa questão, a quem devemos ouvir, não é? É a questão que nos chama a atenção nesses dias. Vamos ouvir a cultura? Vamos ouvir as ideologias? Vamos ouvir os interesses que o mundo tem? Vamos ouvir nossos próprios interesses, nosso próprio coração, como muitos dizem? Faça o que está no seu coração. Não é? Mas o que está no seu coração está no coração de Deus?
Está no ensino de Jesus. Está na palavra de Deus. É a questão que nós devemos sempre abordar. Portanto, as Escrituras são muito importantes para que nós possamos ter orientação. Em primeiro lugar, devemos ouvir, de uma forma mais simples, nós temos que ouvir as Escrituras. Mas as Escrituras dão testemunho de quem? De Jesus. Amém? Errais e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, porque elas dão testemunho acerca de mim. Amém? Amém. Então, vamos ter clareza nisso, porque senão a gente vai ficar abalado em nossos pensamentos, porque a estrutura que quer mudar a sociedade hoje quer mudar nossos pensamentos. O que você deve pensar acerca da realidade? Esquecendo-se que nós estamos numa realidade contingente. O que é uma realidade contingente? É uma realidade das coisas que são como dá para ser, não é? Porque por causa do pecado e da natureza caída do homem, as coisas não são como deveriam ser. Ou seja, não são coisas que são necessariamente aquilo que deve ser. Mas quando você pega uma realidade contingente e agudiza ela, ou seja, transforma ela, negando o que é necessário, você muda o seu pensamento. Você passa a ter outro pensamento acerca do que é necessário, do que é certo. Entendeu? Vamos pensar assim, vamos tentar ter um aspecto prático. O Chico pode ser uma boa pessoa em muitas áreas, né? E todos sabem que nessas áreas que ele é bom, ele é necessário. Amém? Amém. Ele é necessário. Por quê? Nessas áreas ele demonstra a realidade. Nessas áreas ele demonstra a realidade como ela deve ser, né? Por exemplo, o Chico é compassivo. Ele tem compaixão. Isso é necessário, que nós tenhamos compaixão. Mas de repente o Chico tem alguns defeitos, como todos nós temos, né? Mas ao invés de exaltar ou de trabalhar aquilo que é perfeito ou aquilo que é necessário, eu passo a transformar o erro do Chico na identidade dele. O Chico é aquilo que ele tem de contradição e não aquilo que ele tem de bom. E transformam isso num aspecto assim que o Chico passa a não ser um Chico, ele é outra pessoa. Porque o nosso pensamento mudou. A ética mudou. Os valores mudaram. A transformação da vida, que é gradual, progressiva, através da santificação do Espírito, passa a ser uma exigência idealizada pelo ser humano. Deu para entender isso que eu estou dizendo? Passa a ser uma coisa que a sociedade exige. A sociedade, por exemplo, exige que nós não tenhamos preconceito. Está certo isso? Está certo. Mas quem não tem? O método de eliminar esse preconceito não é por força nem por violência. É pela ação do Espírito. Amém. Amém? Amém. Mas quando você tira a Escritura, Jesus, o Espírito Santo, do centro da voz de Deus, você vai ser obrigado a ser transformado pela cultura. E a cultura não tem esse poder. Ela pode dar uns focos assim de orientações de natureza política, de natureza ideológica, que melhora, que realmente é bom que não tenhamos preconceito. É bom que não representemos nossos preconceitos, porque quando eles normalizados, eles passam também a ser verdades. Ou seja, os preconceitos, as contradições não podem ser verdade também. Não sei se eu estou falando difícil aqui, mas dá para entender aqui, pela ilustração que eu fiz do Chico, né? Eu pego alguma coisa errada e faço daquilo a totalidade da coisa.
Ou seja, o Cleiton tem um defeito, eu pego o defeito dele e transformo o Cleiton no defeito dele. Não nas virtudes. Não nas virtudes que ele tem, e não tentando transformar os erros dele num processo gradativo de mudança. Para que ele deixe de ser aquilo que ele é de errado. As contradições existem, elas estão aí. A educação pode nos orientar, mas só a palavra de Deus pode nos transformar. Amém. Deu para entender? A educação pode nos orientar, mas só a palavra de Deus pode nos transformar. Amém? Então tenha isso em foco para que você não se deixe enganar. A quem devemos ouvir? Essa é a pergunta que eu fiz no tema. A quem devemos ouvir? Porque se você não tiver consciência dos seus erros e da sua necessidade de crescer, também você vai ficar preso às suas limitações. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente cresça, a gente evolua, a gente possa crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer na palavra de Deus. Amém? Amém. Pois bem, então as circunstâncias não devem determinar nossas decisões. Elas podem ser um palco de observação e de reflexão, mas não são elas que mudam. É a palavra. Amém. É o ensino. É a pessoa de Jesus. Amém? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? Os profetas e a lei vigoraram até João. E aí diz assim, que se esforçam, entram nele, não é? No reino de Deus. O reino de Deus aqui não é um lugar utópico. O reino de Deus é a ação de Deus de governar nossas vidas. Amém? O reino de Deus é a ação de Deus de governar nossas vidas. E Jesus é a pessoa, é o rei que quer governar nossas vidas. E aí vem o discipulado, não é? Quer reinar sobre nós, ou seja, não é um substantivo apenas, é um substantivo verbal, ou seja, a ação de reinar. O reinar, então você pode traduzir o reino de Deus como o reinar de Deus. Fica mais fácil você entender, o governo de Deus. Amém? A primeira coisa que nós sabemos que temos que fazer é nos arrependermos. Aí todos os males que nós sabemos, conhecemos, pelo ensino da palavra, todas as contradições do ser, toda a ausência de Deus nas nossas vidas, nós devemos arrepender. Pela fé, por dar crédito à palavra, por ouvir a palavra, nos arrepender dos erros, dos pecados e podermos entrar no reino de Deus. Pelo batismo, pelo Espírito Santo. Essas são condições primárias ou primordiais, né? Para que nós possamos entrar no reino de Deus, ser transportado do império das trevas, tudo que não é luz é trevas, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, não é? E o Filho do seu amor é Jesus. Amém. Amém? Pois bem, mas a Bíblia diz também que importa que passemos por tribulações, não é? No livro de Atos, no capítulo 16, versículo 22, não é? Fala sobre isso. As tribulações são presentes, não é? As tribulações não são eternas, né? Elas são presentes, são atuais. Agora, para entrar no reino de Deus e chegar até o fim, ou seja, na consumação, quando Jesus voltar, 16, 22, né? Vamos ver aqui. Atos 16, 22. Será que é esse mesmo? Não?
Eu acho que não é não. É por perto, por aí, tá? Mas o texto diz assim, que importa que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso aí, isso traduz a ideia de esforço lá, né? De João, de Lucas capítulo 16, onde se diz assim, que para entrar no reino de Deus, precisamos nos arrepender, precisamos exercer fé em Jesus, precisamos ser batizados para a remissão dos pecados, precisamos receber o Espírito Santo, e daí ser testemunho de Jesus, passar por tribulações. Tudo isso representa o esforço de entrarmos no reino de Deus agora, não é? E permanecermos até a segunda vinda. Amém? 14:22. É? 14:22. 14:22, isso. É que a minha Bíblia aqui, ela é uma página muito fininha, às vezes eu mexo nela, ela vai mais longe do que eu quero. Ó, vamos ler o 21 também. 22, isso, o 22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E aqui é preciso, o esforço aqui que fala, é a determinação que você tem. Tá? Não é alguma coisa que você tem mérito, mas é alguma coisa que você determina, não é? Por cada palavra que fortalece, por causa do Espírito Santo que nos fortalece, por cada oração, por causa do testemunho que nós temos. Amém? Então diz assim, fortalecendo as almas do discípulo, exortando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações, inclusive a última, porque a tribulação é uma constante, não é assim algo assim, é algo que um contínuo, né? Através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Isso exige que nossos pensamentos não sejam aculturados. Concorda? Estou dando algumas como visão aqui, né? Os nossos pensamentos não sejam aculturados, não sejam, digamos assim, mundanizados, né? É claro que o palco da nossa fé é a existência, mas nós precisamos tomar cuidado que a nossa existência seja uma existência de fé e que a gente não caia no existencialismo, que o existencialismo é viver pela existência em si, pelos produtos que a existência nos concede, pelos valores que ela nos orienta, pelos bens materiais que ela nos concede, pelo consumismo, enfim, todas as dimensões tóxicas, né, que a gente chama tóxicas, da existência. Mas a existência é o palco, é aqui que nós devemos dar testemunho. Aqui que Jesus morreu, ressuscitou, ensinou, viveu, né? E hoje está sentado à direita de Deus. Amém? Hebreus capítulo 1, Hebreus 1, vamos ali. Deus nos fala pelo seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, a partir da primeira vinda, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Amém? Deus falou no Velho Testamento aos nossos pais pelos profetas. Deus continua falando no Novo Testamento por meio do seu Filho. Amém? Jesus é o centro da orientação para nossas vidas. O que Jesus ensina, fica nisso. Amém? Pois bem,
Lá no Monte da Transfiguração, capítulo 17, né, 3 e 5 lá de Mateus, aparece a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias, Velho Testamento, e Jesus no meio, mediador entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Aparece ali Jesus. Os três foram transfigurados, ou seja, foram demonstrar o reino de Deus futuro naquele momento. Aí eles quiseram que fizesse uma tenda para cada um ali, né? Mas eles ouviram uma voz dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Significa isso que esse ouvir é um ouvir com obediência. Não ouvir porque, assim, escutei. Não. Hã? Dar obediência. É, para obediência. Você ouve e você pratica. Amém? Isso vai gerar tribulação, sim, porque o mundo não quer essas coisas. Não é? Então, a ele ouvir. Não isole Jesus das Escrituras, porque há um pensamento hoje, que eu percebo assim, em hostes mais liberais, que é isolar Jesus como um sujeito ético, que não está profetizado no Antigo Testamento e que não é a tese do Novo Testamento, ou o personagem do Novo Testamento. Aí ele fica uma pessoa que as ideologias presentes caracterizam um agir que é movido por uma ética mundana, tendo Jesus como papel orientador dessa ética. Mas a ética do Novo Testamento em Cristo e do Velho Testamento, que aponta para Jesus, não isola Jesus das Escrituras. Isso é importante. Não é? O Jesus não está isolado. Quando se falam que os cristãos são cristãos do livro, está certo. Nós somos cristãos do livro mesmo. Amém? E não tenha receio de afirmar isso. As Escrituras são nossa referência. Amém. Amém? Amém. Pois bem, quando lá estava em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, nos dá o conteúdo ético de Jesus. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Amém? Então, se no Velho Testamento, em Amós, em Miqueias e os profetas falam de justiça, Jesus é a justiça de Deus. Amém. Amém? Porque ele veio cumprir a lei e os profetas. Nós não somos capazes de cumprir. A natureza humana não tem poder para isso. Mas com a dádiva do Espírito Santo, com a sua morte, a ressurreição, a ascensão, o senhorio, nós somos capacitados a obedecer o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu não estou lendo os textos, mas estou dizendo o que os textos dizem, né? Para que a gente não possa ficar parando muito aqui, não é? Agora, eu queria apresentar o nosso destino ao ouvir Jesus. Amém? Vamos abrir lá em Hebreus 11. Minha mensagem é curta hoje, viu? Não é muito longa, não. Tá? Hebreus 11. Hebreus 11, 1 nos dá uma definição de fé. Porque eu estou falando de uma cosmovisão que inclui o Velho Testamento e o Novo Testamento. Amém? Amém. Então vocês vão perceber que isso é uma ruptura para um patamar superior, mas é uma continuidade também. Amém? Então, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. A fé é um dom de Deus. Ela é sobrenatural.
é transcendente. Mas ela tem uma representação no mundo que nós vivemos. Amém? Ela é transcendente, ela é dom de Deus, ela está para além das nossas faculdades, mas ela se realiza, é representada no drama da vida aqui. Amém? Amém. Aqui. Quando a gente ouve lá em Efésios 2, 8, 10, que nós somos salvos pela graça, olha só, muita gente salva pela fé, não, nós somos salvos pela graça. A fé media a graça e as obras. A fé é o meio pelo qual nós somos salvos pela graça. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para a prática das boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, pois somos feituras dele em Cristo Jesus. Amém? Então, você pode ser a graça, o Pai, a fé, o Filho, as obras, o Espírito Santo. Amém? Nesse mundo atual. Essas obras, Deus preparou antes da fundação do mundo. Amém? Antes de tudo, Deus preparou as obras da fé para que andássemos nela. Amém? A quem devemos ouvir? Porque é a fé que realiza as boas obras através da graça que nos foi concedida pelo poder do Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Amém. Boas obras é tudo aquilo que provém da fé. Amém? Tudo que provém da fé é boas obras. É toda a nossa vida, é toda a nossa ação, todo o nosso agir, todo o nosso pensar, todo o nosso falar, tudo aquilo que contribui realmente para evidenciar o reino é boas obras. Amém? É que a gente tem uma percepção, o mundo tem a percepção errada de boas obras, né? É. Você dar, ajudar pessoas, etc. e tudo mais. Isso não... É boas obras. Sim, mas só isso não vai sustentar. Só sem isso fé. não é boas obras. Sem fé É mais não que se isso. sustenta, exato. Amém? Pois bem, é interessante aqui, no capítulo 11, é que há uma definição de fé. Lá em Coríntios fala alguma coisa, né? Acerca da fé, mas aqui é uma definição única que nós vemos no Novo Testamento, né? Na forma de definição, fé é isso. E aí você fica assim, bom, isso aqui é muito abstrato, porque como que eu vou entender essa fé, que é certeza das coisas que se espera e convicção de fato que não se vê? Não é nada científico isso, né? Não é nada comprovável, né? Assim, mas é interessante que do versículo 2 até o versículo 39, o que acontece? Há um testemunho da fé, e esse testemunho de fé são com todos os personagens do Velho Testamento. E não há a palavra fé no Velho Testamento. Quando a gente ia a Abacuque, ali disse assim, que o justo viverá por sua fé, a tradução dele é confiança. E fé é confiança. Confie em Deus. Amém? Mas é mais do que confiar. É certeza de coisas que você não conhece. Aliás, eu fico assim impressionado quando leio Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que em nós opera. Olha que coisa extraordinária. O que é isso? Entendeu? Isso é fé. Amém? Isso é fé.
E você nem pede, você nem sabe. É muito mais do que você pede, é muito mais do que você pensa. Mas também é o que você pensa. E também é o que você sabe. E quando você experimenta, você sabe e você pensa também. Amém? Mas se você espera, você vai conhecer. Amém? Você vai ter certeza das coisas que se esperam. E vai ter convicção. A palavra convicção pode ser traduzida por substanciação. Ou seja, aquilo que é abstrato se torna uma substância, se torna concreto. Amém? Na nossa vida. Então é cientificamente provável para nós. Não é para o mundo, porque o mundo não conhece a fé. Né? Pois bem, todos os personagens aqui, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O bom testemunho são as boas obras. Não é? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que coisa! Como que você entende? Que você crê? Nós damos crédito que Deus é criador do universo. O mundo não surgiu do acaso. Há uma informação inteligente aí, não é? Não há como o acaso criar inteligência. A inteligência é que cria o que existe. É o que diz o texto aqui, quando diz assim, que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, as coisas que não aparecem não é o nada. As coisas que não aparecem é Deus. Amém? Deus é criador. Não importa o que dizem, o que acham os homens. Deus é o criador. E João tem aquela revelação assim que eu fico extasiado ao ouvi-lo. No princípio da criação era o Verbo. Jesus estava lá. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Espírito Santo pairava sobre a fonte das águas. E disse Deus: haja luz, houve luz. Amém? Amém. Mas João diz assim: no princípio era o Verbo, era a palavra criadora. Amém? Amém. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Jesus estava no coração do Pai. E o Verbo era Deus. Não é como os testemunhos de Jeová diz, que era como Deus, porque havia dois deuses aí. O Verbo era Deus. E lá no versículo capítulo 14, 16, diz assim, no capítulo 14, diz assim, no versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Verbo transcendente se tornou imanente. Se tornou historicamente cognoscível. O Verbo se fez carne. E pensar assim que aqueles discípulos ali andando com Jesus, é isso tudo? É tudo isso? João falava uma coisa dessa? Ele habitou entre nós. E nós vimos sua glória. A glória como no engendro do Pai. A graça e a verdade vieram. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Amém. E da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Amém. Aleluia. Amém? Para exercer fé, para crer, para praticar as obras da fé. Amém? Amém. Então você vai lendo todo o versículo 11, não vou ler aqui, né? O capítulo 11, melhor não vou ler aqui, porque senão vocês não almoçam, né? Porque além de ler tem que explicar, né? Depois então... não é? Mas há uma coisa interessante, o versículo 39, fala desses homens do Velho Testamento, né? Dessas pessoas, até mulheres também, né? Também consta aqui. Ora, todos esses
que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, tudo aquilo que o Testamento, no Velho Testamento apontava, ainda não era o cumprimento. Eles viveram por fé nas coisas que eles esperavam, que eles nem sabiam muito bem, mas eles esperavam. E diz assim: por que isso? Pergunta: por que isso? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os santos do Velho Testamento, sem nós aqui, olha que responsabilidade nós temos, não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, todos os santos do Velho Testamento, quando você chega com a tocha olímpica lá e coloca lá, pá, todos eles são aperfeiçoados em Cristo Jesus. Amém. Quer dizer, se isso aqui não for verdade, o que seria verdade? Não é? Mas ainda, no capítulo 12, ele diz assim: portanto nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, ou seja, do Velho Testamento, desembaraçando-nos de todo pecado, peso e pecado. Tem peso e tem pecado. Peso é aquele que impede você caminhar. Pecado é aquele que obstrui o seu caminho mesmo, né? Pecado que tenazmente, como a tenaz, né, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? Versículo 13. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A fé tem uma autoria, a fé tem uma consumação. Jesus. Amém. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do desprezo público. Ele está sentado à destra de Deus. Esse é o nosso destino. Amém. Amém? Amém. Final. Amém. Porque lá no capítulo 3, acho que é Efésios, acho que é 3, quando fala assim, que Deus exerceu em Cristo, né, o seu poder, colocando acima de todo principado e potestade, né, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é a completude e a plenitude de Cristo. Amém. Amém? Amém. A igreja já reina e vai reinar com Cristo. Amém. Amém? Amém. Então esse é o destino de quem ouve Jesus. E a lei e os profetas apontavam para isso. Amém. Amém?